Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu estou em 2 lugares, TikTok, Instagram. Bora lá, deixa eu chamar quem está ao vivo, se tiver gente ao vivo. Boa noite, boa noite. Quem está chegando. Boa noite, eu estou em 2 lugares, gente. Então, de vez em quando eu vou estar olhando para cá e de vez em quando eu vou estar olhando para lá. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém ao vivo para eu convidar. Hoje, nosso assunto, boa noite, vai ser sobre limpeza de ambiente, limpeza energética de ambiente. E eu vou pedir um pouco de paciência, porque falar em 2 lugares é novo. a gente tem que se acostumar. Primeiramente, gente, boa noite, Maria Alice. Boa noite quem está chegando. Primeiramente, queria desejar feliz Dia dos Pais, né? Quem tem pai vivo, quem não conheceu seu pai, mas mesmo assim tem um pai, quem o pai já partiu muita luz para o pai de vocês, né? E, gente, eu já fiz 2 lives aqui antes, falando sobre limpeza de ambientes. E é muito importante a gente perceber que limpeza de ambientes é uma oportunidade de você também mudar a sua vida. Só que não é só uma ferramenta que muda a vida da gente. A gente vai começar falando por aí. Uma ferramenta é capaz de mudar a sua vida? Ah, você quer ficar... A plantinha agarrou meu chá. Quer ser feminino ou tá com frio? Porque no Rio tá frio, gente. Uma ferramenta é capaz de mudar a vida da gente? Sim, uma ferramenta começa a mexer. Mas a vida da gente é muito maior, muito mais dinâmica. Por isso, nós precisamos, no nosso processo de desenvolvimento como pessoa, de crescimento, acessar diferentes cursos, diferentes conhecimentos, para que a nossa vida evolua. É como assim, eu posso ter escovado os dentes 50 anos. Se ficar um mês sem escovar, você vai ficar com um hálito ruim na sua boca. Por quê? Não importa se você escovou 50 anos. A escovação é contínua, tomar banho é contínuo, a evolução é contínua, né? Olá, quem está chegando. E a gente está falando sobre essa coisa da importância da gente entender que o nosso ambiente, ele tem um papel. Oi, gente do TikTok. Nosso ambiente, ele tem uma influência na nossa vida. Ele influencia muitas vezes o nosso humor. O nosso ambiente influencia a maneira que a gente está dormindo. O nosso ambiente influencia a nossa vida financeira. O nosso ambiente pode estar favorável para a gente, como o nosso ambiente pode estar sendo uma situação de bloqueio na nossa vida, né? E como é que é isso, Marta? Você pode perguntar, como é que é isso? Por que um ambiente pode estar sendo uma situação de bloqueio? Primeiro, você não sabe, antes de você morar, pode ser que esse terreno é seu e você construiu sua casa, seu apartamento, desde sempre. Mas pode ser que esse terreno tenha sido lá de trás morado pessoas que cometeram assassinato, que cometeram brigas, que faliram, que tiveram doenças, que receberam ataques energéticos e espirituais. E isso a pessoa mudou, mas muitas vezes esses espíritos, essa energia está impregnada nisso aí. Gente, aqui no Brasil, por exemplo, a terra era do índio. Muitas das nossas terras eram do índio. E com isso, eles tiraram a terra dos índios. Muitos índios sofreram várias agressões. Então, muitas vezes, o nosso terreno, índios amaldiçoaram o nosso terreno, a gente não sabe. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente limpa toda essa energia. A gente limpa a energia da nossa casa, do nosso prédio para quem mora em apartamento, do nosso condomínio para quem mora em condomínio. Oi, Rosana, tudo bem? Nós limpamos essa energia, sabe? Da nossa rua, da nossa vizinhança. É importante a gente entender que as energias se comunicam.
E você pode, com isso, fazer com que você traga mais leveza para o seu ambiente. Eu estou falando aqui e falando no TikTok, tá, gente? Por isso, estou aqui no TikTok e no Instagram. Por isso eu fico, olha para um lado, olha para o outro. E a gente pode... Boa noite, minha querida. E a gente pode trazer essa energia de consciência. Mas como é que começa tudo? Muitas vezes a gente vai trabalhar a limpeza energética e a gente se preocupa muito com fazer. O que eu tenho que fazer para mudar a energia do meu ambiente? Porque, gente, o que eu vou ensinar, isso vai ser um curso onde eu vou fazer a limpeza energética do seu ambiente, do seu escritório. Você pode... eu moro numa chácara, da sua chácara. Eu moro no apartamento, do seu apartamento. Mas, acima de tudo, eu quero ensinar vocês não dependerem de mim. Então, a ideia dessa limpeza é uma limpeza de 5 dias. Começou hoje. O curso já está disponível para quem quiser comprar. Mas, mais que comprar, eu quero que vocês aprendam. E começa pelo seu ser. O seu ser tem que ficar consciente. Consciente do quê? Consciente das energias. Porque, muitas vezes, a gente tem os sentidos físicos, né? Visual, gustativo, olfativo, auditivo, sinestésico. E o perceber as energias vai além dos sentidos físicos. A gente tem que captar trabalhar esse músculo da percepção, sabe? E esse músculo, ele é um músculo, não é um dom que é só meu. É um músculo que você começa a perceber, opa, tem algo aqui. Opa, tem alguma coisa estranha ali. Então, é isso que vocês vão fazer. E a gente vai começar agora, eu vou mostrar na prática como se faz, né? A primeira coisa que eu gostaria é que vocês fechassem os olhos. Eu vou convidar vocês a fecharem um pouquinho os olhos. Respirar e relaxar seus ombros, distensionar seu maxilar. Observar seu corpo. Eu queria que você se desse um abraço, falando, corpo, boa noite. Pode ser que você esteja vendo em outro horário, bom dia, boa tarde, mas dá um abraço no seu corpo. Gente, o corpo é o templo do nosso espírito e muitas vezes a gente esquece de ter essa gratidão pelo corpo. Então, pega, dá um abraço no corpo e agradece o seu corpo. Obrigada, corpo, por você me levar por esse planeta e eu poder crescer com você, né? Evoluir com você. Aí a gente vai falar assim, corpo, mais consciência, por favor. Vamos falar isso 10 vezes. Corpo, mais consciência, por favor. Segunda vez, corpo, mais consciência, por favor. Corpo, mais consciência, por favor. Quarta vez, corpo, mais consciência, por favor. Quinta vez, corpo, mais consciência, por favor. Sexta vez, corpo, mais consciência, por favor. Corpo, mais consciência, por favor. Mais 3 vezes. Corpo, mais consciência, por favor. Corpo, mais consciência, por favor. Corpo, mais consciência, por favor. Respira. E agora eu gostaria que de olhos fechados você percebesse a energia do seu ambiente. O que vem para você? Tá leve? Tá pesado? Tá claro? Tá escuro? Você sente algum arrepio? Você sente uma sensação de alegria? Não importa. Só observa. O que você percebe? E aí, gente, você vai falar para mim o que você percebeu, tá? Porque tudo é a nossa percepção. E se você achar que você não percebeu nada, não tem importância, você vai falar, não percebi nada, tá? Eu, por exemplo, percebia meu ambiente iluminado. Mas eu fiz um trabalho espiritual nele hoje. Então, sabe? Porque quando eu faço a limpeza energética para vocês, eu faço a limpeza energética para mim. Então, tem isso. O que vocês perceberam? Aqui no TikTok, por favor, também, o que vocês perceberam do ambiente? E é importante, gente, não fique preocupado. Eu percebi algo ruim.
eu percebi um peso. A gente percebeu algo para mudar esse algo. Tudo começa com consciência. Por isso que eu falo mais consciência. Para que tudo comece com a consciência. Quando você sentir que algo não está bem, eu falo, aqui está necessário mudar. A gente, em vez de deixar a erva daninha crescer e depois ter que lidar com um monte de erva daninha, a gente retira as ervas daninhas quando elas já começam. A ideia é essa. Retirar a erva daninha quando ela já começa. E aí, gente, a gente vai fazer o segundo exercício, que é você ter uma percepção da sua casa, do seu ambiente, de onde você está. Agora você vai fechar os olhos e vai imaginar um sol das mais altas dimensões dentro de cada cômodo do seu ambiente. Imagina que você coloca um sol no meio da sua sala, um sol no meio do seu quarto, um sol no meio da sua cozinha, um sol no seu banheiro, um sol nos seus quartos. E esse sol emite luz das mais altas dimensões para todos os lados. Para os tetos, para as paredes, para o chão, para os móveis. Emite luz para você. E você vai dar um comando, falando, a luz do divino reside na minha casa. Vamos falar 10 vezes também. A luz do divino reside na minha casa. A luz do divino reside na minha casa. Quarta vez. A luz do divino reside na minha casa. Quinta vez. A luz do divino reside na minha casa. Sexta vez. A luz do divino reside na minha casa. Sétima vez. A luz do divino reside na minha casa. Oitava vez, a luz do divino reside na minha casa. Nona vez, a luz do divino reside na minha casa. 10ª vez, a luz do divino reside na minha casa. E agora percebe como é que está o ambiente da sua casa. Eu tinha convidado você a perceber antes. E agora que você imaginou um sol das mais altas dimensões em cada cômodo, e deu esse comando que a luz do divino reside na sua casa, o que você percebe sobre o seu ambiente? Vocês notaram diferença da primeira vez e da segunda vez agora? Muitas vezes, mas antes estava diferente? Agora você percebeu que está calmo. Antes estava diferente? A outra pessoa aqui percebeu que está mais claro. Está com luz, né? Então, assim, gente, a gente começa com os pequenos detalhes fazer a diferença no nosso ambiente. Mas, às vezes, vamos dizer, a gente mora num apartamento e tem um vizinho que é um juiz. Estou dando um exemplo, tá? Que é um juiz. Tem um vizinho que é drogado. Tem um vizinho que é delegado, digamos. Estou dando alguns exemplos. E muitas vezes essas pessoas, elas não só correm risco, juiz, delegado, risco físico, ela corre risco espiritual. Porque muitas vezes um bandido fala assim, eu vou acabar com esse juiz, porque ele está querendo arruinar com a minha vida. Mas muitas vezes esse bandido tem pacto com energias negativas e ele fala, eu vou acabar com esse juiz energeticamente. E ele envia uma energia para a casa do juiz. Só que a casa do juiz para a casa é no seu prédio, a casa do delegado é no seu prédio. E essa energia vai impregnar. Então, muitas vezes, nós nos tornamos um guardião da nossa vizinhança. Porque quando a Bíblia até fala, né? Conhecereis a verdade liberta. Conhecimento liberta. Quando a gente sabe lidar com as energias, a gente pode liberar muita coisa. Então, é você saber que a vida é dinâmica. Marta, como eu sei se está tudo bem ou se não está tudo bem? Sempre tem sinais energéticos. Começa a acontecer coisas na nossa residência, pane, queimar, coisas assim.
Não é normal. O que a gente acha que é normal não é normal. O energia está dando sinal a partir do físico que tem coisas acontecendo. A gente, claro, um elevador enguiçou, a gente tem que consertar sim. Aconteceu uma pane, a gente tem que consertar sim. Trabalho físico e trabalho espiritual. Trabalho físico e trabalho espiritual. E aí você tem que entender que você tem que chamar a sua casa para ter mais consciência. Porque ela também vai trabalhar junto com você. A casa da gente, o apartamento da gente, a loja da gente, é uma entidade. É viva. Então, quando você leva essa consciência de luz, ela vai vibrar em luz. Então, eu vou pedir agora para vocês se conectarem com a casa, com o apartamento, com onde vocês quiserem falar. Casa, mais consciência, por favor. Podemos, mesmo você esteja numa chácara, num apartamento, é sua casa, né? Olá, quem chegou? Então, vamos falar. Casa, mais consciência, por favor. 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 Boa noite. Casa, mais consciência, por favor. Casa, mais consciência, mais 3 vezes. Casa, mais consciência, por favor. Casa, mais consciência, por favor. Casa, mais consciência. Aí você dá um comando assim, casa, me revele se tem alguma energia ou entidade que não é contribuição para mim. Me revele se tem alguma energia ou entidade que não é contribuição para mim. E perceba. Porque às vezes ela pode revelar, mas não necessariamente está na sua casa, está no seu prédio. E aí você vai se cuidar. Então, observe isso e vê o que vocês perceberam. Boa noite quem está chegando, Magna, Bárbara. Aqui no TikTok é muito assim, passando. Aí eu não consigo dar boa noite para todo mundo, senão perco o raciocínio. Alguém percebeu alguma coisa? Que a casa revelou alguma coisa? Eu estou indo, gente, num ritmo mais acelerado, porque nós estamos numa live, mas quando você está numa vivência, às vezes você precisa de um tempinho para perceber, né? Esse tempinho para perceber. E que também esse tempinho para perceber é prática, tá, gente? A gente vai, conforme a gente vai trabalhando o músculo da consciência, a gente percebe mais rápido. E aí, quer vocês tenham percebido, quer vocês não tenham percebido, eu vou trabalhar com a chama violeta e o arcanjo Ezequiel e a arqueia ametista. Para quem não sabe, todo arcanjo tem um lado de uma feminino que é uma arqueia. E a gente tem os 7 arcanjos principais, mas não são os únicos. Falam 7 arcanjos principais porque são os arcanjos ligados aos raios do divino. Mas nós temos 72 arcanjos e 72 arqueias, tá? Tem muito arcanjo, gente, tem muito anjo. Fora os grupos de anjos que trabalham com eles. Olá, Maria do Carmo, tudo bem? E aí a gente vai pedir, eu entro agora em conexão, fala isso, eu entro agora em conexão com o arcanjo Ezequiel e ametista, para que ele traga a chama violeta até minha casa. E a gente vai falar assim, chama violeta dos milhares de sóis, chama violeta dos milhares de sóis, chama violeta dos milhares de sóis, desce, 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 na minha residência, nas minhas paredes, nos meus tetos, no meu chão, nas quinas do meu cômodo, em cada escada, na parte da frente e na parte dos fundos. E queima, 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 queima. Boa noite, queima, queima. Queima todo miasma, toda larva, todo espírito que não é da luz. Queima todo miasma, toda larva, todo espírito que não é da luz. Queima todo miasma, toda larva, todo espírito que não é da luz.
queima, 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 transmuta, 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 transmuta a energia da minha casa. Transmuta, transmuta, transmuta a energia da minha casa, transmuta, transmuta, transmuta a energia da minha casa. E veja como se a chama violeta fizesse um vórtice. Vai rodando, transmutando tudo em todos os móveis, objetos, todas as paredes, todo o teto, todo o chão. Transmutando tudo aquilo que não é mais necessário. Respira. E agora eu quero que você que chegou agora, eu sei que você não fez isso antes, né? Mas você que está aqui desde o início, se conecta agora com a energia da sua casa e percebe como ele está. Aqui no TikTok também, como se conecta com a energia da sua casa e percebe como ele está, porque no primeiro momento, o que você sentiu quando você foi perceber a energia da sua casa? E agora, o que você está percebendo? O que você está sentindo? Como está a energia agora, depois dessas pequenas limpezas que a gente foi fazendo? É interessante a gente entender, gente, que isso que eu estou fazendo e o que eu vou estar ensinando nesse curso, que já está acontecendo, está no Hotmart, começou hoje, tá? Limpeza energética de casa. Eu peço às pessoas escreverem, oi Marcinha, o endereço da casa, o endereço da loja, o endereço do escritório e botarem perto do computador e eu vou limpar. Só que eu vou limpar e eu vou, ao mesmo tempo, estar ensinando o que eu estou fazendo, entendeu? Porque isso é importante, a gente aprender a fazer para andar com as próprias pernas, para ficar independente, né? E é muito interessante que hoje, que bacana, tá mais tranquilo. Hoje eu limpei energia indígena, tá? Hoje eu limpei algumas coisas de impregnação. Amanhã eu vou limpar a energia de escravidão nesses 5 dias. Porque assim, nós vivemos num país que teve muita questão escrava e existe até hoje. Você vê, tempo atrás, aquela vinícola Aurora, que aliás os vinhos são maravilhosos, estava fazendo escravidão de pessoas, né? Então, para você ver, a gente tem uma realidade que muitas vezes de consciência muito baixa no planeta. E isso pode ter afetado o que está ao nosso redor. Então, é muito importante a gente limpar, mas disso também uma coisa que eu quero fazer é uma abertura de caminhos para o financeiro. E a casa pode ajudar total. E você, aprendendo a fazer isso, você pode fazer para o teu escritório, você pode fazer para a tua... Onde você, eu tenho um salão, você pode fazer para o seu salão. Mas eu trabalho com uma empresa que tem um monte de pessoas. Você limpa entidade empresa. Entidade empresa. Só que quando a gente trabalha numa empresa que tem um monte de pessoas, volta e meia você vai ter que limpar de dentro, porque essa coisa, você começa a falar assim, para a tua empresa, mais consciência, por favor, mais consciência para que ela também trabalhe na consciência das pessoas ali, sabe? Então é muito importante a gente entender que a gente limpa e que a gente pode formar uma conexão de parceria com a nossa casa, com a nossa empresa, com o nosso escritório, com o nosso salão, com o nosso negócio, para que ele trabalhe com a gente a nosso favor. Eu estou conversando muito, estou vendendo os objetos que é de uma outra pessoa, a gente fez parceria. Mas como é da outra pessoa, eu tenho conversado muito com os objetos, para que eu estou encontrando muita dificuldade a vender e eu senti que tinha uma coisa de ponto de vista da outra pessoa. E eu falei, você deixa eu ter um ponto de vista diferente? Vocês querem ficar conscientes? Aí eu fico falando com os objetos o que eles vão ganhar de presente, como vai ser a vida deles, se eles se permitirem ser vendidos. É legal isso, porque tem que ser uma coisa divertida para eles também. Então, o que acontece, gente? A gente trazer mais leveza, a gente trazer mais facilidade. Quando você limpa a sua casa,
energeticamente, quando você limpa a sua empresa, você está se dando de presente, estar num ambiente melhor. Mas você, ao mesmo tempo, dá de presente à casa, ela também viver num ambiente melhor. E aí é responsabilidade sua. Vamos dizer, teve uma moça que me perguntou assim, eu tenho um filho drogado, tá? Você não vai fazer a cabeça dele, se ele quer usar droga, ele quer usar droga. Mas quando você tem um filho que é drogado, ele traz um monte de demônio para dentro de casa. Falei, usa na tua casa? Ela usa. Primeiro, se fosse meu filho, não ia usar na minha casa, eu não deixava. Mas ela deixou. Então eu falei, não tem como, meu amor. Ele vai trazer os demônios. Aonde tem alguns tipos de substância, tem tipos de demônios. Então o que você vai trazer? Você vai botar a consciência de luz na casa. Você vai botar energia de luz na casa. De maneira que, das duas, uma. Ou ele vai mudar de casa, ou ele vai mudar de vida. Por quê? Porque a gente vai elevar a energia da casa. Mas é muito importante, eu falei, muda a sua fala. O que está impregnado na parede dessa casa? O que está de briga? O que está dessa percepção negativa? Percepção de ingratidão, percepção de escassez. A gente toma consciência e fala, caramba, eu reclamei pra caramba. Você que reclama muito, ai que droga minha vida, ai minha vida tá ruim, ai esse Brasil. Você que reclama muito, você está vivendo em um ambiente impregnado de lamúria. Ambiente impregnado de lamúria traz energia baixa. Então você entende isso, muda a partir daqui e vai aprender no curso limpar as impressões magnéticas dentro da parede. Que isso é importante, limpar as impressões magnéticas. Fiquem sabendo, gente, teu pensamento tem poder, tua fala tem poder. O que está acontecendo aqui, eu estou dando essa live, está tudo ficando registrado aqui no meu ambiente. Quando eu me mudar dessa casa, essa casa, quem vem morar aqui vai ganhar muita coisa, porque eu falo de muita coisa de luz. E tudo isso fica na consciência da casa, na consciência das minhas plantas, na consciência dos meus objetos. Então é muito importante você entender que você vai pegar essas ferramentas e vai usar. Mas usar como? A partir do teu ser. Você tem que estar mais consciente. Você tem que perceber os sinais. O que não está funcionando? Que eu quero mudar. O que não está funcionando na minha vida? Que eu quero mudar. O que está ali de impregnação na minha casa que ainda tem registro que eu quero mudar? Sabe? Porque às vezes, gente, a gente limpa, mas a gente dá mole, reclama. Se a gente não fica consciente, a gente começa a reclamar, começa isso, começa aquilo, e a gente começa a cair no velho padrão e impregnar de velhas energias, entende? Então você vai tomar um roteiro para você fazer, sabendo, eu decido ter uma vida nova. Que hoje, dia 10 de agosto de 2025, seja o início de uma nova vida. Eu vou dar a vocês, gente, acesso a ferramentas para vocês entrarem em contato com a potência de vocês. Isso é muito... Como é que a gente muda alguma coisa na nossa vida? Primeiro, ficando consciente de algo que não está legal. Ah, mas eu criei esse algo não legal. Ok, se perdoa. Começa hoje a mudar. Novas atitudes, novos comportamentos, novos pensamentos. Né? Segundo, use as ferramentas. Não é para comprar um curso e deixar lá achando que eu tenho que fazer tudo. Não. Vou estar fazendo, limpando o ambiente, sim, de vocês. Mas ensinando vocês, até porque vocês podem usar isso como um recurso para ganhar dinheiro. Isso é bacana. Eu pensei nisso. Eu falei, como eu posso abrir o potencial de prosperidade? Vocês já pensaram nisso? Faça na sua casa e ofereça fazer na casa de pessoas. Segue o passo a passo. E depois disso, você entra em contato com o teu saber e depois o divino pode ir te dando ideias para você acrescentar coisas novas e diferentes. Eu não tenho todas as respostas, porque eu não sei de tudo que vocês vão encontrar. Eu sei do que eu encontro. Eu estou sempre conectada ao divino, eu fico consciente, eu trabalho muito essa consciência para que eu tenha a resposta adequada em cada situação que aparecer. Mas tem passos que são importantes, entende? E está 147. Gente, o que é 147? É o recurso que pode expandir, o quanto pode
limpar energeticamente sua casa, limpar energeticamente seu prédio, limpar energeticamente seu condomínio, limpar energeticamente a sua empresa, e você vai ter o passo a passo para isso, sabe? E você não vai ter esse passo a passo para usar só agora, você vai usar sempre que se fizer necessário. Fala, pô, descobri que é onde a minha mãe tá, eu acho que não tá muito legal, vou limpar, eu vou limpar lá. Eu vou fazer as ferramentas, vou seguir essas ferramentas. Ah, eu descobri que a casa da minha sobrinha, eu vou limpar. Ah, eu descobri que eu quero ganhar um dinheiro extra, eu vou oferecer. Olha, eu faço uma limpeza energética. E você oferece. Entendeu? Então, a possibilidade está aí, gente. Muitas vezes, o que a gente está pedindo ao divino, né? Eu quero mudança. Eu quero expansão, eu quero prosperidade. E aí vem uma resposta através de um curso, que não é só curso, é uma limpeza energética curso. Porque eu vou estar limpando energeticamente todas as residências e o que quiser de quem adquirir. Basta botar um nomezinho lá. Vou estar trabalhando com os anjos. Os anjos precisam de endereço? Por que eu peço para botar o endereço? Porque a nossa mente precisa de endereço. A gente cria um ponto de contato. A gente fica assim, uau, botei o endereço, tá? E quando você for fazer assim, ah, eu quero limpar minha chácara, a casa da minha mãe, meu trabalho, minha casa, vai um dia, eu vou limpar hoje a minha casa. Bota o endereço lá, porque aí você vai junto comigo limpando a sua casa. Junto comigo limpando a sua casa. O outro dia vai. Porque, gente, pode-se fazer tudo junto? Pode, mas como você não tem a prática, muitas vezes você sente dor de cabeça, muitas vezes você sente que ficou meio pesado, porque você não está acostumado a mexer com essa energia. E a gente cria um campo de proteção, fique tranquilo. Tudo é com o plano divino. Lá eu dou passo a passo até para você se proteger, entendeu? Que é importante, a gente está mexendo com energias. Sempre que se mexe com energias, é importante você também ter proteção. Então, amores, fica um convite para vocês. Aqui no TikTok, tá no meu perfil lá o link para você adquirir. Você vai ser direcionado direto para o Hotmart. É possível pagar no cartão. Botei 147, dividi até em 12 vezes. Quem é aqui do Instagram, é só você ir na minha bio, dentro do Linktree. Tá lá também, é só você clicar. Ou você não achou, só me pedir que eu envio, tá? Eu acho que esse crescimento mesmo, de compromisso com a gente, de sempre estar botando a vida em movimento para que a gente possa colher coisas diferentes, sabe? E eu botei um preço super acessível para que ninguém tenha a desculpa de falar, tá caro, não posso entrar. Tá? Eu fui na profundidade também, dentro do valor. Eu até estava falando, tem uma ferramenta que eu uso lá dentro, que quando eu fiz acessei essas ferramentas, eu paguei um curso de 12 mil, gente, que foi fundamento, sabe? Na época não, na época eu paguei 9. Eu acho que ele está 12 agora. E eu até falei, eu não vou cair na explicação profunda, honrando que eu paguei. Eu tenho dons espirituais, mas eu sou uma pessoa que eu estudo muito, gente. Eu invisto muito, sabe? Porque é importante a gente ir limpando as nossas camadas de crença. A gente tem camadas de crença, todos nós, qualquer um. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, todos nós temos camadas de crença. E conforme você vai se libertando dessas camadas, a vida vai ficando mais fácil. E mesmo quando ela não está mais fácil, você sabe lidar com a dificuldade com leveza, sabe? Então é isso, amores. Tá feito o convite a vocês. Que vocês possam ser uma contribuição para vocês mesmos, porque quando a gente escolhe mais, a gente é uma contribuição para a gente. Que você possa ser uma contribuição para a casa de vocês, para quem está na casa de vocês, né? Que vocês possam ser uma contribuição para a sua vizinhança, porque quando você for fazer esse trabalho, você vai ver que esse trabalho é muito além, ele é mais profundo, ele expande mais. Porque quando você trabalha a luz na sua vizinhança, você está sendo uma contribuição na cidade que você mora e no país e no mundo, tá? Então, isso tudo por 147, gente, é um grande presente que eu estou dando, sabe?
É isso, eu quero agradecer a presença de cada um. E tem mais outros 2 vídeos anteriores, onde eu ensinei algumas coisas. E eu tenho certeza que se vocês pegarem isso, colocarem em prática, começam a perceber a diferença. Quem quiser aprofundar, é só entrar no curso que vocês vão ganhar muito, tá bom? Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.